que o mercado imobiliário é um mercado que transforma muitas pessoas comuns em verdadeiros ricos, né? Que o segredo do empreendedor que dá certo é não ter o plano B, mas sim cuidar do plano A. O jeito que a gente fala de inteligência artificial daqui a uns anos vai ser igual a energia elétrica. Então a gente não vai falar como um diferencial em si, algo que todos vão usar. Que o empreendedor ele não está pronto quando ele tem uma ideia e fala assim, puta, não vou fazer porque se ninguém fez não vai dar certo, né? E é muito difícil você parar quem não desiste, essa que é a verdade, porque uma hora você vai arrumar Uma hora você acerta um caminho. Networking no seu negócio foi imprescindível? Totalmente. Como que ninguém fez isso antes, né? Eu também não sei a resposta. Fala pessoal, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma edição do Capitalcast. Eu e meu parceiro, meu irmão e meu sócio Igor Rodrigues. Tudo bom, Marcelão? Firme? Legal? Tudo jóia? Estamos de volta aqui agora, hein? Estamos de volta, hein? Nova temporada do Capitalcast. Estamos de volta para trazer conteúdo para vocês aí de casa. E estamos hoje com um entrevistado bem especial. Já visitei o podcast dele, o cara também é um podcaster. Já estive lá, tive o prazer de dar uma entrevista lá. Estamos aqui com o Vitor Savioli, da Velotax. Seja muito bem-vindo, Vitão. Obrigado pelo convite aí, Marcelo. Foi um prazer te ter lá no Moneymakers, agora é um prazer estar aqui com vocês. Legal. Igor, o Vitor, ele trabalha com imposto de renda para quem opera na Bolsa. Quem trabalha com renda variável. Acho que é bem a sua área, foi a sua, sim. A sua vida, né? A capital concreta, construção e incorporação é algo mais novo para o Igor, mas eu sei que a Bolsa de Valores é algo que corre nas suas veias, Sim. Corre na veia, né? 22 anos já. 22 anos. Legal, Vitão. Então acho que a gente tem muito para falar, mas vamos conhecer um pouquinho sobre o Vitor primeiro. O Vitor como pessoa, como pai, estou vendo que é casado. Conta um pouquinho o que fez, de onde veio, o que faz. Eu sou originalmente, minha família é de São Caetano. Então, meus pais, enfim, a família da minha mãe também é de lá. Eu muito cedo fui estudar em São Paulo, queria alçar, na minha opinião naquela época, eu queria ir para onde os grandes vão. Então eu falei, não pai, preciso fazer escola já em São Paulo para me preparar para a faculdade. Então, desde a 8ª série já vim para São Paulo. Depois fiz faculdade na GV, fiz administração. E dali eu sempre tinha um pensamento que era, bom, tenho que primeiro montar um pé de meia e depois quero ter meu próprio negócio, né? Uhum. E fica muito claro para quem fazia administração naquela época, era, você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar em banco, você vai aprender bastante e vai depois ter uma experiência bacana, vai conseguir te abrir várias portas. E foi isso que eu fiz. Então, desde o meu primeiro emprego já foi um banco de investimento. Comecei trabalhando lá no JP Morgan. Fiquei lá quase 6 anos. Foi um período bastante desafiador. Não sei com essa geração nova como é que é um pouco assentada no mercado de trabalho, mas naquela época era, olha, você tem hora para entrar e não tem hora para sair. Com faculdade rolando, enfim, você tinha que se virar nos 30. E eu achei que, na verdade, eu não fosse gostar, porque eu falei, o clima... Pessoal, tem várias lendas, né? Uhum. Então, o clima é pesado, você vai ser xingado, não sei o quê. E tudo faz parte, assim, para forjar ali o teu caráter de aguentar pressão, que o mercado de trabalho é isso, né? É o esporte mais competitivo que existe, é você empreender ou você trabalhar em grandes instituições, né? Naquela época não era tão sexy ainda você ter um negócio, era mais sexy você querer virar CEO de uma grande empresa. Então, eu fiquei lá bastante tempo, eu olhava lá eu trabalhava no investment banking na área de crédito proprietário do banco, então basicamente emprestava dinheiro do banco para as maiores empresas do Brasil. Então, trabalhava com Ambev, JBS, BRF, Grupo JSL, Cosan, enfim, várias empresas desse segmento. Muita coisa do agronegócio, mas outras coisas também, que vão, por exemplo, uma empresa que nem a VEG, que estava na minha carteira. Passamos ali por momentos interessantes, intelectualmente falando, próprio... momento ali da Lava Jato, que foi um grande stress test do mercado financeiro como um todo. Então, imagina a cadeia
toda a cadeia ali que a Petrobras e outras empresas do próprio ramo da construção civil estavam ali no foco naquela época. Então, enfim, inúmeros estudos de todo o impacto da economia brasileira como um todo. E aí, depois de um certo tempo, eu, enfim, estava crescendo, tinha sido promovido, mas eu estava ali com quase 28 anos. Falei, bom, acho que está na hora de começar a arriscar para empreender. Naquela época, eu nunca tinha pensado em captar capital de, enfim, fundos, nada assim. A indústria também de venture capital aqui no Brasil não era tão bem desenvolvida. E aí eu, enfim, resolvi aliar um pouco do dinheiro que eu tinha juntado com o meu conhecimento na época. E comecei ali em 2018 um negócio online de educação financeira para ajudar ali as pessoas a investir em ações para o longo prazo. Então, comecei esse negócio online, um negócio na minha cabeça, é um negócio que você consegue ter um time pequeno, ter uma margem alta e você vende no final do dia informação que na prática acaba sendo um login. PDF. Exatamente, acaba sendo um login. Então você tem que ficar muito bom em marketing, basicamente. Óbvio que o produto tem que ser bom, o resto tem que ser bom em marketing, né? Mas não dá muito para fugir. Então, e aí, enfim, me enfiei em um monte de mentoria de marketing digital, conheci muita gente legal, muita gente boa. E já há algum tempo fazendo isso, depois de uns 3 anos, veio a pandemia. Na pandemia, um monte de cliente, aluno meu, que teoricamente investiam para o longo prazo, começaram a negociar com uma frequência muito alta. E quando foi em setembro de 2020, basicamente ali 6 meses depois do início da pandemia e também do período de imposto de renda, muita gente começou a cair na malha fina e gente vindo me procurar quem era meu aluno, o meu cliente, quem não era, com os casos mais absurdos, assim, eu tenho uma loja e a rede bloqueou a maquininha porque meu CPF foi bloqueado. Ou até, enfim, investidores pequenos, investi R$100 na Oi e não declarei e também tive meu CPF bloqueado. Então, começou a acontecer ali um Deus nos acuda de todos os investidores de bolsa que não estavam declarando imposto do jeito certo. E ali você enxergou a oportunidade de suprir essa demanda. Exatamente. Aí naquele momento eu falei, meu Deus, né? Se não tiver uma solução aqui para esse pessoal, não vai rolar. E eu já tinha tentado encontrar outras soluções de um contador especializado para atender todo esse pessoal. Ou até eu já tinha gravado também módulos nos meus treinamentos, aulas, planilhas e tal. Mas na prática, que eu percebi? Se não for alguma coisa muito simples, em poucos cliques, não vai rolar. E se a pessoa que já investe na bolsa aqui no Brasil com o pé atrás, achando que é cassino e ainda cai na malha fina, só para começar a diversificar um pouco ali o patrimônio dela, porque na época a Selic estava 2%, quando a Selic subir, todo esse pessoal vai acabar saindo. Então, na época eu falei, tem que ter uma solução aqui que qualquer pessoa consegue fazer, ela não precisa saber sobre imposto. Se ela tiver que sentar para estudar, ou ela vai escolher investir, ou ela vai escolher, enfim, aprender sobre tributação, que ela não vai fazer. Então, aí eu liguei para o meu sócio, já tinha tentado abrir um site, a montar, enfim, coisas mais para investimento. Na época, não tinha dado certo, enfim, peguei uns freelancers lá que só me enrolaram. E aí, na época, eu liguei para o meu sócio, Eduardo, falei, cara, ele também trabalhou no JP Morgan, já estava, enfim, já tinha empreendido em outros mercados e estava trabalhando na XP naquele momento. Falei, cara, tem uma ideia assim, 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 você acha que você consegue fazer? Porque ele já estava mais focado em aprender sobre programação. Ele falou, deixa eu tentar aqui e a gente se fala. E aí passou uns 2 meses, eu falei, acho que ele desistiu, né? Lembra mais. Essa minha ideia é muito louca, né? E aí ele me liga e falou, consegui montar aqui uma primeira versão.
E nesse meio tempo, a gente estava tendo várias discussões. Ele, mas como é que eu vou puxar as informações e tal? Não tinha muita infraestrutura para conseguir pegar as coisas de forma mais fácil. A B3 não tinha API de Open Finance, que nem a gente praticamente ajudou eles a construírem quando eles estavam montando. Enfim, era bem mais rudimentar. E a gente montou uma primeira versão que foi ao ar no finzinho de outubro de 2020. E aí eu testei ali mandei para uns alunos meus e fiz um vídeo no TikTok. Falei, pessoal, tem essa ferramenta agora, naquela época era grátis. Vai lá, testa, tal, super legal, vê se funciona. Era o nosso MVP. E em 10 dias a gente bateu 1.000 usuários. 10 dias? 10 dias. Aí eu falei pro meu sócio, Edu, já fiz bastante coisa aqui na internet e não é tão fácil assim as coisas pegarem tão rápido assim, sem colocar praticamente força nenhuma. E aí, enfim, nós fomos tocando o negócio em paralelo com as outras atividades. Então, ele tinha o emprego dele lá na XP, eu tinha os meus outros programas de investimento, que ajudava muito a ir testando a plataforma, entendendo as necessidades, enfim. Mas vamos lá, Vitão. Deixa eu só voltar uns passinhos para trás aí, porque eu acho que tem algumas passagens que você já me contou aí que eu acho que tem ensinamentos aí para a gente. Né? Você participou de um grande banco, né? JP Morgan, né? E falou da época da Lava Jato. Foi uma turbulência, né? Aqui no Brasil. Qual que foi o maior desafio lá? Que você atendia contas grandes, né? Qual era a sua função lá dentro do banco e quais foram os maiores desafios assim, que você teve que lidar lá dentro? Eu ao todo, o portfólio que eu tomava conta somava quase 4 bilhões de dólares, considerando as empresas do Brasil e internacionais também. O meu portfólio em si não foi tão afetado, porque eu não olhava as empresas que estavam, ou os setores que estavam mais no foco da Lava Jato, mas é óbvio que você acaba... a economia brasileira como um todo foi impactada, né? Então não foi só as empresas do setor. Mas naquele momento ali, acho que o principal ensinamento foi conseguir respirar fundo e saber que o mundo não vai acabar, apesar de que o pior ainda pode estar por vir. Né? Então a gente tinha muita preocupação com as empresas, porque se baixar uma regulação ou a empresa está em investigação, e aí, como é que ela vai fazer para pagar os outros endividamentos? Como é que ela vai fazer para pagar os funcionários? E quando você está lidando com dívida, tem ali os financial covenants, né? O que é isso? São índices financeiros que, se a empresa não cumpre e ela, por exemplo, ela muda ali a cobertura de juros dela, ela tem uma capacidade financeira pior, o endividamento dela relativo sobe muito, ela pode atingir esses níveis onde o banco tem o direito de falar, cara, quero que você me pague tudo de uma vez só. Então, nesse momento, o que ficou muito claro é o valor do relacionamento que as empresas tinham que ter com fornecedores, com os bancos e com contenção de crise mesmo, porque no final do dia, quando está tudo indo mal, se você for o primeiro a querer puxar o tapete, vai todo mundo pro buraco. Então a gente morre abraçado ou a gente arruma uma solução juntos. Não é interesse que a empresa quebre, né? Até porque ele quer receber, né? Exato, porque para o banco... manter o cara sobrevivendo, respirando para conseguir pagar, né? Exatamente. Até em cima disso, como que foi assim a perspectiva da instituição mediante para falar assim, puxa, que tipo de atitude temos que pensar agora para evitar um cenário pior? Para a instituição, o JP, no caso. Olha, no caso, ali a gente... Acho que uma coisa ficou muito clara. Foi que a gente tinha feito um excelente trabalho naquilo que a gente tinha se proposto a fazer. Por quê? A gente estava nas melhores empresas. Difícil falar too big to fail aqui no Brasil, mas a gente sabia que eram empresas muito importantes para a economia brasileira. Então, se no último caso tivesse algum problema, a gente sempre pensava, será que a Petrobras vai quebrar, por exemplo? É muito difícil... Isso era falado dentro do banco? A gente acabava discutindo, porque até um... Cogitava essa porque o nosso trabalho ali é ser o cavaleiro das trevas, entendeu? Nosso trabalho, quando a gente
trabalha no crédito eu preciso falar não, entendeu? Não perder dinheiro. Exatamente. A preocupação inicial é não perder. A gente é o guardião ali, né? Então... Você trabalhava no crédito, efetivamente? No crédito. Então, a gente fazia, por exemplo, as análises. Tipo, tô dando um crédito de 10 milhões de dólares, por exemplo. Quais que são minhas fontes de repagamento? E se alguma coisa der errado com a empresa, o que a gente vai fazer para recuperar? E aí, tinha empréstimo que tinha garantia, tinha empréstimo que não tinha empréstimo que era atrelado, por exemplo, na minha carteira, né, a empresas de exportação. Mas você sempre tem que olhar para o lado negativo, porque se der tudo certo, beleza, a empresa paga e está tudo certo. Então, mas acho que voltando à pergunta de vocês, como instituição ficou muito claro que a gente tinha feito um bom trabalho, porque a gente estava nas melhores empresas e a gente tinha um endividamento bom também. Então, a gente, na escala de prioridade, de recebimento, de uma massa falida, eventualmente, ou coisas desse tipo, a gente estava com uma prioridade maior do que, por exemplo, outros bancos, né? E a estratégia do banco naquele momento aqui no Brasil nunca era de ser um banco que ele suporta muito as empresas, como são grandes bancos como o Itaú, o Bradesco, o próprio Banco do Brasil, que qualquer coisa, tipo, a gente tem um relacionamento de muito longo prazo, então eu vou te salvar, entendeu? Embora isso nunca seja falado, mas você poderia contar que, eles são os grandes bancos que suportam essa empresa, né? Então, a gente tinha feito um bom trabalho. Os projetos que lá dentro do banco a gente tinha, que eram mais arriscados, ou projetos que eram atrelados a grandes obras de infraestrutura, por exemplo, que nem era o que cuidava dessa parte, mas que foram feitos também muito bem amarrados juridicamente falando, entendeu? Onde a gente tinha outras fontes de repagamento, onde na pior das hipóteses a empresa XYZ não consegue mais tocar esse projeto, ele pode ser vendido para outra empreiteira para conseguir, enfim, levar à frente. Então, isso foi muito importante, assim, para a gente também conseguir. Tipo, acho que o maior aprendizado foi, tipo, um trabalho muito bem feito, ele acaba se pagando, entendeu? Porque do nosso lado a gente acabava sendo mais conservador do que outros bancos que a gente competia, mas isso no final do dia acabou valendo super a pena, porque realmente foi uma prova ali que a gente passou e que o balanço do banco conseguiu lidar quase que ileso, assim, entendeu? Você acredita que, tipo, devido a uma pandemia, que era algo novo, assim, que ninguém tinha visto ainda, os processos do banco em si, eles foram reajustados, melhorados, otimizados, assim, para, se aparecer isso aqui de novo, a gente está calçado? Olha, a gente, na época da pandemia eu não estava mais lá, mas a gente passou outras crises lá. Então, não sei se o pessoal vai se lembrar, mas a gente passou uma época também aqui em São Paulo com a falta de chuvas. Sim. E aí uma preocupação muito grande que a gente teve foi, poxa, e se começar a faltar água, né? Então, eu lembro muito bem de pegando todas as empresas da minha carteira. Eu tinha empresas de agronegócio e empresas que não eram do agronegócio. Então, do agronegócio é muito mais fácil você pensar, se não chover, como é que, né, um produtor de açúcar vai conseguir plantar, extrair da cana? Não vai. Mas tinham outras empresas, por exemplo, o ramo de vestuário, entendeu? Cara, a quantidade de água que vai no processo de produzir roupa é absurda. Então, eu também tinha na minha carteira Ambev, por exemplo. Então, a gente pegou e ligou para várias empresas e falou, cara, e se faltar água, o que você vai fazer? Você tem impulso artesiano? Você tem algum outro plano? Ah, não. E aí você via como que cada empresa respondia, entendeu? Ah, não, isso é muito difícil. Ou se ela falava, em último caso, a gente tem aqui um poço aqui, ou a gente tenta realocar a produção para outro lugar. Contingência. Exatamente. Então, a gente nunca... não dá para você esperar o problema chegar para você pensar nele, né? Principalmente quando a gente estava lá dando crédito. Então, a gente... E tinham coisas que, tipo, a gente sempre tinha uma brincadeira, assim, que a gente falava, tipo, mas e se cai um meteoro em cima ali da planta de alguma empresa, né? E aí?
se ela começar a ter receita zero. O que foi, eu já não estava mais lá, mas que a pandemia, de certa forma, acabou sendo isso para muita empresa, né? Foram vários meteoros, né? Exatamente. Então, acho que para muitas empresas, com certeza eles ajustaram ali internamente os modelos. A gente via, eu fiquei lá quase 6 anos, né? Então, a gente viu bastante uma grande evolução, cada momento novo que se passava. Aqui no Brasil a gente não acontecia isso, né? Mas uma coisa até, enfim, engraçada, que na época que a taxa de juros estava muito baixa lá nos Estados Unidos, dependendo de qual que era a taxa de juros, ela poderia ficar negativa, né? Mas como é que a gente ia emprestar dinheiro a juro negativo? A gente não ia fazer isso. Então teve até um time jurídico lá de Nova York, teve um papel de, vamos revisar todos os contratos. Se algum deles, a linguagem que foi escrita permitir um juro negativo, a gente vai ter que alterar ali para que não pode ser menor que 0, né? Então, mas eu acho que tudo que eu vivi lá e eu passei, acho que foi muito importante para você sempre pensar em alternativas, né? E que no final do dia acabou ajudando bastante para empreender. Que é, claro, você sempre tem que ter um plano A e você tem que acreditar e trabalhar para aquilo dar certo. Mas, caso ele dê errado, o que você vai fazer? Né? Então, acho que isso acaba ajudando a pensar estrategicamente como diversificar em diversos pontos. Eu acho... Pode falar. Até aproveitando que você falou de empreender, você veio empreender no mercado financeiro. Imposto de renda para a Bolsa de Valores e tal. E eu também, há 22 anos atrás, eu resolvi trazer educação financeira para quem queria operar day trade, transmissões ao vivo e tudo mais. E isso, apesar de ter dado muito certo para mim, é um desafio. E a maior parte das pessoas quer melhorar de vida, né? E eu, lá atrás, eu tinha também essa perspectiva. Eu não vou ficar rico se eu trabalhar de funcionário. E você tá num puta banco, num case bacana, que talvez seja sonho de consumo da grande maioria que trabalha no setor bancário. Fala, eu queria trabalhar no JP, né? Status. E você fala, cara, eu vou sair, eu vou empreender. Como que é isso? Cara, foi muito boa pergunta, porque eu demorei muito tempo para conseguir falar, agora chegou realmente a minha hora de sair. Porque tem o status, tem a remuneração que era muito boa, assim, enfim, até hoje mesmo, sem corrigir nada pela inflação, era muito boa. Então, e você tem futuro, na verdade, porque ele abre várias portas para você ir trabalhar fora, para você mudar de área, para você fazer IPO de grandes empresas, para você realmente estar ali no clubinho pequeno de quem toma decisões importantes ali. Então, por exemplo, sei lá, alguns deals legais que eu participei foi deal de financiamento da Redditor, por exemplo. Redditor, quando ainda nem era uma empresa da Bolsa, entendeu? E aí você tinha ali relacionamento com o CEO, com o CFO e outras coisas mais. Então, isso realmente é bem legal, é bem interessante. Mas eu sempre tive aquele incômodo interno, acho que de todo empreendedor, que é, eu acho que eu posso fazer mais, eu posso fazer diferença. Eu sentia um pouco de falta de, tá bom, se não rolar esse financiamento, esse deal com uma empresa grande aqui, que a gente aqui no banco ganha, o cara vai fazer com outro banco ali e tá ok, vida que segue. Então eu senti um pouco de falta de sentir fazendo diferença na ponta, assim. Então esse foi o principal para eu querer realmente sair e alçar outros voos e ir para outras aventuras, de ter mais esse contato, de sentir que o meu trabalho na ponta estava fazendo realmente diferença na vida das pessoas, né? E aí, outros casos, depois eu trabalhando mais com educação financeira, que aí são muito gratificantes. Um cliente que eu tinha ali de Salvador, o Lucas, com as minhas recomendações ali, a disciplina dele de investir cada vez mais, ele conseguiu bancar um tratamento de saúde para a mãe dele. Entendeu? Que se ele não tivesse tido ali a disciplina e não tivesse feito o investimento certo, provavelmente ele não teria esse dinheiro.
E era um cara que ele era de Salvador, mas ele estava morando em Lisboa para ganhar em moeda forte e mandava dinheiro aqui para o Brasil. Então, são, enfim, alguns casos que você sente que valeu a pena, né? Fez bastante diferença, que se eu tivesse ficado lá, isso não teria acontecido. Mas foi uma decisão bastante difícil, até pela própria pressão social, né? Quando eu conversava com meus pais, tipo, acho que eu quero sair, tá? Mas por que você quer sair? Você tá ficando louco, né? Tipo, todo mundo quer ter um emprego desse. Aqueles papos todos, né? Tipo, é difícil empreender aqui no Brasil, não é... Então eu por um tempo até me senti culpado, assim, de não querer mais ficar lá. Mas, enfim, deu tudo certo. Eu acho que o segredo do empreendedor que dá certo é não ter o plano B, mas sim cuidar do plano A. Né? Ter vários planos de contingência para que o plano A dê certo. Né? E quem topa ter plano A, B, C é o cara que desiste fácil. Se a gente parar para analisar, né, a grande maior parte das pessoas que querem se tornar empreendedor, mas não fazem, elas estão cheias de receios, medos, né? Eu tomei essa decisão de ser empreendedor e a partir do momento que eu estava ali envolvido, eu não tinha tempo para pensar no que não iria dar certo, porque verdade. Eu tinha que fazer dar certo. E aí eu acho que talvez seja o maior erro das pessoas é o seguinte, elas acham que vão conseguir decidir sem partir para cima, sem entrar, dar o primeiro passo. E elas acham que a gente sente medo. Na verdade, a gente passa pelo processo, a dificuldade, as coisas dando errado e ao mesmo tempo... Faz parte do processo dar errado, né? Para fazer de novo da maneira que vai dar certo. E com você, assim, teve muita dificuldade? Muita dificuldade, assim. Se eu for contar a real, o que aconteceu? Eu saí do banco. E aí eu queria trabalhar com a internet. Mas no fundo ali eu tinha um pouco de vergonha. Puta, vou fazer vídeo, vou me expor e tal. Então... O que eu falei? Quer saber? Eu vou começar trabalhando com consultoria financeira para pequena empresa. E aí eu fiquei dando um pouco de murro em ponto de faca durante uns 4 ou 5 meses. Porque eu queria fazer isso porque era mais socialmente aceito. Agora eu sou um consultor, vou pegar a experiência do banco e levar para o pequeno negócio e ajudar o cara. Só que o pequeno negócio, o cara não tá nem aí pra saúde financeira do negócio dele. Ele quer vender mais e... Ainda que, se ele ajustar ali o fluxo de caixa, vai sobrar mais dinheiro no bolso dele. É muito difícil você mostrar isso pra ele e pra ele falar, caramba, né? É verdade. É uma volta gigante pra conseguir fazer isso. E aí, quando eu me toquei que eu não ia conseguir fazer isso... Aí eu falei, quer saber? Então eu vou ensinar o pessoal a investir em ações, a analisar a empresa, é um negócio legal, o pessoal é mordido pelo bichinho ali do investimento em renda variável. E aí foi quando as coisas começaram a engrenar um pouco mais, mas na jornada como um todo eu cometi vários erros e que me ajudaram a chegar aqui. Então, por exemplo, o primeiro treinamento que eu montei... Eu, na minha cabeça, naquela época, achava que eu tinha que ensinar pro cara o beabá, tudo para ele conseguir tomar uma boa decisão de investimento. Porque essa é a minha realidade quando eu trabalhava lá. Só que pro cara que, trabalha, tem família e junta dinheiro, o cara tem que saber 3, 4 pontos para tomar a decisão dele. Ele não vai conseguir fazer um negócio desse. Então, eu montei um treinamento mega longo que, por exemplo, pouquíssima gente chegou até o final... Mas que depois, quando eu fui montar aqui o Velotax, eu já sabia desde o dia 0 que tem que ser um negócio que o cara vai baixar, o cara vai entrar no site, ele vai dar 3 cliques e acabou. Se botar muita etapa, tchau, já era, não vai funcionar. Então, essas dificuldades, e experimentar mesmo, né? Fazem total diferença. Agora, uma dor, né? Você escolheu uma dor do seu público. Exato. Uma coisa que foi muito importante, eu não inventei um produto e joguei no mercado. Ele chegou até a mim por eu estar em contato com os meus clientes ou potenciais clientes. Então veio muita gente pedir ajuda para mim com a parte do imposto. No primeiro momento eu não falei, quer saber, vou montar uma empresa para resolver isso. Não, eu fui tentar outras alternativas, é que eu não achei. Aí na minha cabeça, que até tem investidor que pergunta isso pra gente, que é, cara, como que ninguém fez isso antes, né? Eu também não sei a resposta. Acho que lidar com imposto não é a coisa mais legal, não é sexy, é um boring business, assim, se você for ver.
Mas é uma dor gigante. Então, como eu não conseguia arrumar nenhuma outra alternativa para resolver aquele problema no início, que eu só estava preocupado em deixar o cara seguro para ele continuar investindo comigo, eu falei, cara, se eu não fizer, alguém vai fazer. Então, é melhor que seja eu. Sabendo que o Brasil é o país dos impostos, sabendo que, enfim, as pessoas morrem de dificuldade e medo da receita, fui lá e fiz. Legal, mas exatamente o que a Velotax fez que nenhum outro tinha feito ainda? Qual foi o grande diferencial que fez ter 1.000 usuários em 10 dias, é isso? É. Logo no lançamento? Logo no início, o que a gente fez foi simplificar muito o processo. Por quê? Os então concorrentes nossos, que na época eu nem sabia que eles existiam, sendo bem sincero, porque eu não encontrei essas outras soluções, eles não tinham um processo tão automatizado quanto o nosso. Então, o que você tinha que fazer com os outros players do mercado na época? Você tinha que fazer download ali das notas de corretagem, enviar para o sistema dos caras, e aí eles faziam os cálculos e aí te devolvia, sei lá quanto tempo depois. No nosso caso, não. Você fazia um login, fazia integração ali com o sistema da B3 e acabou. Estava na tela ali o resultado. Tem dados para pagar de, sei lá, R$1.000. Então, foi uma vitória muito rápida que a gente deu para o cliente, que parecia mágica, assim, entendeu? Fala, caramba, já? Então, o principal diferencial, então, foi assim, você não pegou a nota e sim já acessava direto o sistema da bolsa lá. A gente começou muito high-tech desde o início. E a gente não era contador. Então, a gente não pensar... E isso foi bom, assim, que foi uma dificuldade que eu... A mesma dificuldade que eu acabei de falar para vocês, que eu achava que eu tinha que ensinar o cara a todos os passos para ele tomar uma boa decisão de investimento. Como eu não era contador, eu não tinha na minha cabeça que, poxa, você só pode pegar por base a nota de corretagem por A mais B. Não, só precisa dos dados, não interessa como esses dados até em cima vierem. disso, deixa eu te fazer uma pergunta que veio aqui na minha cabeça. Você tomou a atitude de ir direto na bolsa e pegar o dado diretamente com eles. Mas assim, de alguma forma, você tinha um relacionamento com alguém para você conseguir chegar nas pessoas. Qualquer um que chega na bolsa da B3 vai conseguir esse acesso, né? Networking no seu negócio foi imprescindível? Totalmente. Que aí que tá o detalhe. Não nesse super início, porque nesse super início o que a gente fez? A gente estava fazendo um scrapping ali da área do investidor B3. E que tinha as informações ali. Mas depois, por exemplo, a parceria que a gente fez com a XP, a parceria que a gente fez com o BTG, a parceria que a gente fez com o Warren, por exemplo, tudo isso veio de relacionamento. E foram parcerias que a gente conseguiu com certa agilidade, né? Foi pouco tempo de empresa, que muitas empresas levam ali bastante tempo para conseguir, porque a gente tinha bom relacionamento, né? Então, como a gente já era, de certa forma, do mercado financeiro, eu já conhecia também bastante gente, o meu sócio também, isso acaba abrindo porta. Às vezes você não conhece a pessoa na ponta ali, mas você conhece alguém que conhece, e que mesmo assim não é fácil, tá? Não vou pintar aqui um quadro para vocês que vocês acham que, não, vou dar 2 ligações e acabou. Não é, porque quando você vai vender B2B, né? O que acontece? Beleza, quero fechar um contrato com a empresa que seja. Tá bom, você vai lá, apresenta o produto tem que ser bom. Depois você vai convencer uma pessoa, essa pessoa tem que convencer outra. Sim. E outra. E aí uma dificuldade que a gente tinha muito no início era, poxa, achei incrível, quero fazer parceria com você, só que aqui no meu roadmap de produto eu só consigo te colocar daqui a 1 ano. Só que eu não tenho 1 ano, porque tá todo mundo negociando ações agora. Então, ter esse jogo de cintura, quando você vai fazer parceria com outras empresas e você conseguir realmente mostrar ali que, cara, esse é um problema que o seu cliente tem, que não dá para esperar 1 ano. Porque se ele tem um problema com imposto de renda, ele pode mudar de corretora, ele pode querer sair da bolsa, enfim. Então, foi algo que a gente conseguiu fazer ali com inúmeras tentativas e erros e também com maestria e alavancando bastante, né, o relacionamento interpessoal, que nos ajudou. Legal. Você cuida de uma dor que é o imposto, né? Mas a Velotax é uma empresa de contabilidade ou uma empresa de tecnologia? A gente se posiciona como uma empresa de tecnologia.
a gente usa a tecnologia para facilitar toda a parte dos impostos. Então, a gente não é um contador que começou a usar tecnologia. A gente é uma empresa que nasceu de tecnologia. Então, na nossa cabeça, lá fora tem esse estilo de empresa chama o Rules-Based Technology, né? Então, tem uma série de regras. Essas regras funcionam dessa forma. Tem alguns casos que podem mudar. Vamos montar um algoritmo aqui para que a gente consiga fazer elas na prática e que elas sejam precisas e exatas. Então, no fundo, foi isso que a gente fez. Então, tanto que a nossa empresa chama Velotax Tecnologia. Legal. Então, a gente é uma empresa de tecnologia. É bem interessante. É como a gente na capital, né? Exato. Nós somos uma incorporadora, né? Construímos prédios, mas nós entendemos que nós somos uma empresa de investimento, de educação e tecnologia que utiliza o mercado imobiliário para movimentar. E isso faz toda a diferença. Sim. Tem um investidor que eu gosto bastante, ele é um indiano, ele chama Monish Pabrai. Ele é um cara que pagou lá aquela fortuna para almoçar com Warren Buffett e tal, e ele segue ali os ensinamentos do Value Investing. E aí tem um livro dele que ele tem alguns princípios, e aí tem uma coisa que é muito importante, que é o DNA da empresa. Então, é como que a empresa realmente ela nasceu, né? Qual que era ali o DNA que ela foi criada. E ele usa esse exemplo para falar, por exemplo, de empresas estatais que depois foram privatizadas ou vice-versa. Então, quando você nasce como uma empresa de tecnologia, no fundo, o que isso quer dizer para nós lá internamente? Cara, a gente tem que resolver o problema do cliente da forma mais eficiente possível. E isso pode parecer um pouco confuso para quem é de tecnologia, quem é desenvolvedor mesmo, e aí vem a nossa experiência de ter passado por áreas de business, que às vezes você pode pegar um cara de tecnologia que ele é muito apaixonado pela tecnologia por si só. Sim. E aí ele quer fazer algo mega complexo e tal, e que na nossa cabeça a tecnologia foi feita para ser simples, né? Ela não é para ser um fim em si. Pessoas, né? Então, mas isso é muito fácil empresas de tecnologia irem se perdendo nisso. Que, não, vou fazer aqui a nova linguagem ou ficar o código mais bonito. Mas a gente sempre tem que parar e pensar, mas o cliente na ponta, ele vai sentir diferença? Vai mudar meio centésimo de segundo para fazer todo um trabalho. Será que faz sentido? Então, mas geralmente quando o posicionamento que a empresa nasce, ela tende a perdurar, né? É um pouco da cultura ali. Então, isso acaba sendo importante. Até em cima disso aí, a gente podia falar assim, você usou da tecnologia. E agora a gente está com a questão da inteligência artificial e está cada vez mais despontando isso. Você já está utilizando, a empresa a Velotax, ela já está trabalhando, pensando, visualizando a inteligência, é isso? A inteligência artificial. Eu vi uma frase ontem muito interessante que acho que foi o Mark Anderson que falou, enfim, investidor lá dos Estados Unidos, não tenho certeza se foi ele, mas a frase é o seguinte: o jeito que a gente fala de inteligência artificial daqui a uns anos vai ser igual a energia elétrica. Então a gente não vai falar como um diferencial em si, algo que todos vão usar. Fazer parte, né? Na minha cabeça é como se fosse uma planilha de Excel muito mais avançada, ou seja, você usa como uma ferramenta. Como que hoje a gente usa inteligência artificial dentro do nosso negócio? A gente usa praticamente em todas as áreas. Então, o que eu mais toco de perto, que é o marketing e vendas, a gente usa para montar ali conteúdo, para avaliar o nosso próprio trabalho. A gente monta ali para pensar em ter novas ideias também. Mas todas as áreas elas usam como uma ferramenta de produtividade. A gente usa também na parte de atendimentos aos clientes. Então, que essa é a parte que ela é mais delicada, porque, enfim, cada caso é um caso. No nosso mercado, a gente tem uma dificuldade adicional, que ninguém sabe muito sobre imposto. Então, às vezes a pergunta... Na hora que você aprende, ele muda, né? Exato. Aqui no Brasil é assim que funciona. A gente aprende, ele muda. Então, a forma que as pessoas fazem a pergunta, às vezes ela quer saber uma coisa, mas ela perguntou outra. Então, como que a gente faz? A gente põe níveis de atendimento ali. Então, para um nível mais prático e superficial de atendimento ao cliente, tem um problema no meu login, ou tá com um bug aqui e tal, a gente usa inteligência artificial
E também para outras regras mais simples, mas esse é o nível 1. Depois já vai para uma pessoa treinada, específica, e também a gente tem hoje a parte de ouvidoria. Mas em diversas áreas, por exemplo, os desenvolvedores usam bastante para escrever código, né? Então, ou eles copiam e colam, pode fazer isso obviamente com fragmentos pequenos, né? Mas por que eu não estou conseguindo fazer essa função aqui funcionar? Então, que isso vai também da parte do DNA da cultura, que é tipo, olha, essa aqui é uma ferramenta que tá aí para todo mundo usar. Então, quem souber usar melhor vai acabar sendo na frente. Não tem muito como fugir, né? Tem algumas profissões que o pessoal fica um pouco com preciosismo, assim e tal, mas eles escrevem mais rápido, né? Até para e-mail, por exemplo. Vou escrever um e-mail em inglês. Tá bom, eu escrevo um e-mail, passo lá e peço para ele ajustar. Às vezes fica legal, às vezes não. Mas aí eu, né, olho, penso mas faz 85% da tarefa. Ele ajuda bem, né? Resume ali, deixa mais sucinto. Eu acho que a empresa que não está trabalhando com isso, ou o funcionário que seja, ele está deixando muito dinheiro na mesa ou tempo, né? Porque se você faz as coisas mais rápidas, te dá mais tempo de pensar em outras coisas, né? Ter, enfim, outras preocupações, né? Exatamente. Cuidar até de coisas mais importantes, né? Muitas vezes a gente está no operacional, que a inteligência artificial hoje em dia consegue nos ajudar bastante, né? Com certeza. Atendimento simples, o suporte técnico, né? Alguns detalhes aí que a gente consegue ter uma IA treinada para cada operação. Por exemplo, ontem eu montei uma série de critérios ali para analisar, por exemplo, o roteiro de conteúdo que a gente vai fazer agora para o próximo período de imposto de renda. E falei, com base nesses critérios, eu vou te dar um roteiro, analisa ele para mim e vê como é que eu posso melhorar. E pedir para ele dar nota. E aí, sei lá, ele me deu uma nota de 0 a 100, 80. Ele falou, você consegue colocar um depoimento aqui? Você consegue falar que o seu produto é limitado ou tem por tempo limitado, coisa desse tipo, para você deixar ele um pouco mais appealing? É óbvio que a gente não pode também... Não é só um copiar e colar e tá pronto. Não, né? Porque aí também você acaba virando irrelevante e as pessoas percebem quando você está usando, né? Sim. Só de uma forma mais superficial assim. Mas ele ajuda bastante. Então, vira e mexe, eu pergunto, se você fosse Steve Jobs, como que você faria isso? Então, ele vai tentar pegar ali os princípios de design thinking ou simplicidade, ou enfim, para aplicar. Isso ajuda bastante em qualquer área. Fantástico. Muito legal. E qual que são as perspectivas para 2025 da Velotax? Para onde vocês estão mirando? Onde vocês querem chegar? A gente acha que a gente ainda tem um produto muito bom, mas que a gente ainda tem que chegar, de fato, no Brasil como um todo. Então, este ano agora a gente fez algumas campanhas legais, fizemos em TV, rádio e tal. Para o ano que vem a gente quer repetir a dose. Não vou dar spoiler aqui ainda, que a gente tem que fechar algumas coisas. Mas a gente quer melhorar ainda mais a experiência dos usuários com a nossa plataforma. Então, tanto na facilidade ali de declarar realmente o imposto de renda, quanto também para quem, enfim, precisa de um dinheiro mais rápido ali, não tem aquele tempo de esperar a restituição do governo, poder antecipar esses valores e, enfim, conseguir usar ali de outra forma. A gente até vê na economia brasileira o endividamento das famílias muito alto, enfim, pessoas em dívidas que viram uma verdadeira bola de neve ali com cheque especial. A gente tem alternativas que fazem mais sentido para quem e não tem uma parcela para pagar, né? Então é só um adiantamento mesmo. Como funciona essa parte aí? Acho que é bem interessante, acho que é bem curioso para quem está assistindo. Como que funciona essa antecipação aí? Essa antecipação vai funcionar da seguinte forma, né? Chega para nós ali um cliente, vamos supor que ele tem ali R$1.000 para receber de restituição. Só de operações de bolsa ou geral? Não. Por exemplo, o salário que foi... imposto que foi descontado direto do salário dele. E aí tem outros quesitos, né? Que acho que é até legal falar. Então, se você foi muito ao médico, você pode colocar ali as despesas médicas para bater. Tudo isso. Tudo isso. E todo o imposto de renda da pessoa. A declaração a gente faz 360.
Então, seja você um investidor, seja você uma pessoa comum, seja você um autônomo, enfim, a gente consegue ajudar qualquer brasileiro, de fato, a fazer a declaração. E aí, para aqueles que têm restituição, que é basicamente o que você já foi pago na fonte, né, na maior parte dos casos, e que você pagou a maior, né, daquele imposto, o governo ele te devolve. O que a gente pode fazer para aumentar aí o valor da restituição? Tem alguns quesitos, né? O principal vai ficar em despesas com educação, despesas médicas, então próprio PGBL, dos planos de previdência, tudo isso ajuda você a aumentar a restituição. É óbvio, né, que isso não dá para ser feito ali na hora, né? Então o imposto de renda ele é sempre em relação ao que aconteceu no ano passado. Então a gente está terminando aqui o ano de 2024, em relação o imposto de renda 2025 é em relação ao ano calendário anterior. E aí você consegue fazer esses abatimentos para aumentar ali o seu valor à restituição. E, enfim, a gente faz a declaração, faz o envio, monitora ali o CPF das pessoas, para que também a gente tem um produto que chama proteção contra a malha fina, né? Então a gente fica acompanhando ali o seu CPF, caso haja algum tipo de questionamento ou a Receita queira algum outro esclarecimento, a gente te ajuda a responder isso. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes no cruzamento de dados você declarou tudo certinho, mas um hospital que você foi, às vezes esqueceu de lançar alguma coisa. O que a Receita faz na prática? Ela fala, me mostra aí então o que aconteceu. E aí, isso ainda não é uma malha fina, entendeu? As pessoas acabam caindo muito na malha fina porque elas não vão responder essas coisas. Isso é quando aparece lá no site da Receita pendente de regularização, né? Exatamente. Que ela dá um aviso ali. Você está rastreando aquilo para não ter o problema futuro. E tem várias coisas, por exemplo, doações. Eu já, muito tempo atrás, eu falei, vou aqui fazer um monte de doação e, além de ser legal, vou também abater no imposto de renda. Só que quando eu fiz as doações, eu não me liguei que eram só as instituições credenciadas por algum programa do governo e tal. Eu falei, chegou na hora do imposto de renda, eu falei, quer saber? Vou tentar dar um migué aqui. Não rolou, eu tive que ajustar ali, entendeu? Mas acaba ficando com pendências que você tem que esclarecer. Eu só daí tirei de volta ali que eu tinha doado e falei, não valeu. Isso acontece também, por exemplo, quem faz às vezes curso livre. Estou fazendo aqui um curso de inglês, posso lançar ali nas despesas de educação para aumentar ali a restituição? Não pode. São só os cursos do MEC, geralmente ali da trilha tradicional de ensino médio, faculdade, ou curso técnico. Então não é qualquer coisa que você faz, de fato, que você consegue, enfim, abater ali imposto de renda. De fato, tem que ter um certo conhecimento para poder preencher isso da maneira correta. Exatamente. É aí que vem a parte que a gente simplifica no nosso aplicativo. Tudo isso no aplicativo. Exato. Aí o que a gente faz, no celular, né? No desktop? No celular. A gente tinha experiência desktop que a gente aposentou para mostrar que, cara, você consegue fazer só no celular e que aí como que a gente auxilia quem tem dúvidas maiores, né? A gente sempre vai ter um vídeo tutorial que a pessoa vai poder olhar e aí todos os detalhes a gente passa lá e tem todo o nosso atendimento também no celular. Então ela consegue chamar o pessoal no chat ou daí ir para um telefone para conseguir resolver as dúvidas. E aí chegando ao final, quem tem imposto a restituir, ele vai ter duas opções. Ele vai poder declarar e aguardar ali o prazo do governo para fazer a restituição. Se ele quiser antecipar esses valores, aí a gente faz essa operação, que aí não é a gente que faz, né? A gente não é banco, então a gente não é uma financeira, mas a gente tem aí outros parceiros que ajudam a gente a fazer essa operação para que a pessoa possa pegar o dinheiro ali em pouco tempo e conseguir, enfim, usar da forma que ela precisa. Legal. Interessante, né? Que hoje em dia o que
telefone menos faz a ligação, né? É verdade. Fazemos declaração de imposto de renda, fazemos tudo pelo celular, né? E a parte fantástica disso tudo é que as pessoas veem a oportunidade, veem necessidade, vamos criar solução, vamos ajudar. E isso esse poder, né, do empreender, visualizar, né, ser o visionário que vê a necessidade, conseguir ver a demanda e entregar a solução, isso é fantástico. Eu acho que isso é um bicho que já nasce empreendedor, né? Para ter essas ideias, para pôr isso, tirar da cabeça. Acho que todo mundo tem ideia, mas só o empreendedor é capaz de tirar da cabeça e pôr no papel e fazer acontecer. Né? Tem que ser ali, tem que sentir realmente aquela perturbação interna ali de, pô, posso fazer melhor, ou posso fazer diferente, ou por que isso ainda não foi feito assim dessa forma, né? E aliar também outros, às vezes o próprio iPhone é isso, né? Ele juntou o iPod com uma câmera fotográfica e com um telefone, né? E depois vieram as outras coisas. Então, até quando às vezes as pessoas me perguntam: mas você não acha que a inteligência artificial vai acabar com um monte de emprego? Vai. Mas ao mesmo tempo ela vai criar um monte de novos empregos, funções, né? Que a gente nem imagina, né? Exato, vai se modificar, né? O mecânico não existia até inventarem o carro, por exemplo, né? Então, enfim, acho que aí quando a gente fala de educação em vários mercados, eu acho que as coisas tendem a mudar bastante, né? Até ontem mesmo o Google divulgou ali o chip quântico deles, que resolveu um problema que ia levar, acho que sei lá quantos septilhões de anos para um computador comum resolver. Então, imagina isso, o que não vai conseguir resolver de problemas da saúde, enfim, engenharia, tecnologia mesmo, inúmeras coisas. Então, acho que o futuro, quando você começa a olhar... Hoje em dia o foguete já dá ré, né? O que mais que a gente vai conseguir fazer? Então, acho que quando a gente vai olhando para quem é empreendedor ou para quem é, enfim, apaixonado por tecnologia, e até para quem se sente um pouco... Nossa, as coisas mudam muito rápido e ficam um pouco incomodadas e se sentindo um pouco para trás, eu acho que a gente tem um futuro muito brilhante, positivo para frente, pensando o planeta Terra como um todo nesse quesito, que eu acho que os problemas que a gente enfrenta hoje, daqui 20 anos, 25 anos, vão ser totalmente diferentes. O empreendedor tem que ser autoconfiante, né? E eu vejo que o empreendedor ele não está pronto quando ele tem uma ideia e fala assim, puta, não vou fazer porque se ninguém fez não vai dar certo, né? Então, assim, ele não tem autoconfiança suficiente ainda para se tornar empreendedor de verdade. Eu estava até falando isso com o meu sócio ontem. A gente estava... Enfim, ele estava conversando com alguém, eu não lembro exatamente qual mercado que era. Ele falou, foi falar com um cara tal, e ele falou que, puta, esse mercado não dá para fazer e tal, porque ninguém conseguiu e tal. Aí eu olhei para a cara dele assim... Oportunidade, né? Opa, me conte boa mais. Notícia. É isso. Então, é enxergar a oportunidade onde os outros também não veem, né? É isso aí. Acho que o empreendedor é isso, né? Enxergar a oportunidade em todo canto, mas também saber ponderar, né? E estar pronto para as oportunidades, né? Saber. Acho que é muito importante, uma coisa que a gente gosta bastante é testar bastante coisa, né? Mas ficou um pouco no mercado, como tudo, acho que ficou um pouco banalizado o teste em si. Então, fazer um teste não é um MVP, não é fazer algo de qualquer jeito, né? Mas é algo que realmente consiga ali resolver um problema com o mínimo de recurso possível. Então, mas é algo que a gente leva como cultura também, assim, vamos fazer pequenos testes incrementais para descobrir onde que tá ali o mapa do tesouro mesmo, né? Então, acho que isso é importante, é uma prática importante para o empreendedor fazer pequenos testes e se permitir errar para chegar lá na frente, né? Fica muito fácil quando as coisas já aconteceram, você fazer que nem o Steve Jobs falou, de conectar os pontos ali, né? Mas às vezes a dificuldade que você está enfrentando hoje, ela é a coisa mais importante para você chegar onde você quer chegar ou para você arrumar uma solução. É interessante que você vai montar um outro negócio daqui 4, 5 anos, né? Eu admiro mentes igual a sua, assim, Vitor, que se dispõe a fazer coisas que as pessoas não fizeram e não aceita o não fazer, sabe? Mas fica o tempo inteiro procurando de que forma fazer dar certo.
Acho que é isso que a gente precisa no mundo, precisa de pessoas assim, que criem, né? Que desenvolvam e que tenham não só ideias, mas que ponham no papel e ponham para acontecer, né? O que seria da humanidade se não existisse essas pessoas que enfrentam os problemas, são desafiadas pelo fracasso, mas elas falam, não, tem um jeito, peraí, vamos acontecer. Tem uma história muito legal que eu vi esses dias, que é da Mercedes, né? Do carro, que na verdade, quando ele foi criado, ele foi criado como um veículo ali, praticamente como posso dizer? Era um assento que andava, entendeu? E que as pessoas morriam de medo. E que, meu Deus, é super inseguro e tal, e você não vai conseguir viajar longas distâncias. Ele dava vários paus, assim, e tal. E aí foi a mulher do Benz lá, pegou o protótipo que ele tinha montado, e aí ela viajou até a casa da mãe e levou, tipo, 2 dias, eu acho. Eu não lembro o tempo exato, mas era bastante tempo, para provar que não, sim, é possível e tal. E se ele tivesse parado ali naquele começo, ele ia ter dado errado. Porque a aceitação era muito baixa, as pessoas tinham medo, nossa. E aí depois ele não desistindo e melhorando, e depois arrumou outro sócio, que aí montou, que já tinha um carro chamado Mercedes, e depois se juntou com o Mercedes-Benz, e aí passaram épocas difíceis ali na Alemanha, enfim. E hoje em dia está aí onde está, né? Vi até uma notícia hoje que eles estão lançando uma tecnologia nova, que o carro vai conseguir absorver energia solar, e você vai ter um carro que também é gerador de energia, você vai poder usar essa energia para outras coisas também, né? Então, poder alimentar uma barraca, né? De campo. Então muito legal. É incrível, assim, onde que a gente pode chegar, né? Acho que não tem limite, né? Muito bom. Em cima disso, assim, eu estava até procurando aqui, né? O Walt Disney errou 300 vezes, né? Recebeu recusa dos bancos 300 vezes e não desistiu. Henry Ford errou os 5 primeiros carros, ele errou o processo, quebrou 5 vezes. Mas o cara vai lá e faz acontecer. Né, com a lâmpada também. Então é muito engraçado isso. Inclusive, até a primeira casa com energia do mundo foi a do JP Morgan, com o Thomas Edison que legal. Que fez. Isso tá no... Tinha uma série do History Channel, que é os Gigantes da Indústria. Aí isso mostra lá. Mas se você tá querendo ser mega inovador, as chances são que ninguém vai entender o que você quer fazer, porque nem existe um mercado para isso, né? Exato. Então, você tem que também ter essa resiliência adicional para todo mundo achar que você é maluco. Mas muitas vezes a dor já existe, né? Às vezes a dor já existe. Eu até passei por tem um caso interessante de um mega investidor aqui brasileiro, amigo pai de uma amiga minha, que eu fui bater um papo com ele lá no início, e aí ele, na época, ele virou para mim assim, falou, cara, tem computador aí no mundo inteiro, esse negócio que você tá fazendo desencana. Não vai dar certo. Ele nem ouviu muito a minha ideia e já deu uma refutada assim. E aí eu fui lá só para ouvir um conselho e tal. E é um cara que, enfim, já investiu em inúmeros negócios. Se eu tivesse parado ali, eu ficado meio cabisbaixo, assim. E é uma opinião importante, né? Super importante, porque se o cara já investiu milhões e milhões e foi um dos caras que construíram grandes empresas aqui no Brasil, falar, cara, então acho que eu vou fazer outra coisa, né? Então, mas a gente não... A gente sentia muito a dor do cliente. E a gente recebeu um feedback que era muito bom, que era, vocês me salvaram. Então isso fazia a gente sempre... Pô, não é possível, cara, que não... A gente recebeu na época a gente ficou... Pode dar lucro, mas vou salvar um monte de gente. Né? Não, porque a gente operou de forma gratuita por uns 9 meses, se não me engano. Até um pouquinho mais, assim. Quase 1 ano e pouco. Para realmente começar a cobrar de verdade, foi mais tempo ainda. Então, teve um investidor que chegou para nós e falou, cara, acho que você não vai conseguir cobrar nada. Acho que quando você começar a cobrar R$10 por mês que seja, ninguém vai querer pagar. A gente não, mas o pessoal realmente... Você já fez imposto de renda alguma vez na mão? Sabe como é que é? Não, mas acho que a pessoa não vai pagar. Mas você não paga o seu contador? Pago.
por que você não vai pagar uma plataforma que faz melhor, mais rápido e que você faz ali na palma da mão? Não sei. Mas, enfim, tem visões de tudo e acho que críticas são sempre válidas, mas você sempre tem que descontar por que a pessoa está falando aquilo de forma enviesada ou de outras coisas que ela passou. Mas o muito importante para qualquer empreendedor, eu acho que é sempre estar pegando esse feedback constante do cliente. Que ele é o melhor investidor, ele é o seu chefe, ele quem pode te demitir de uma hora para outra sem te falar nada. Então, você está ali para atender eles, né? Isso é o que muda, né? Ideias mudam. Então, no fundo, foi assim que a gente surgiu a ideia do que seria o Velotax, que nem era Velotax ainda, era muita gente vindo chorar para mim que caí na malha fina aqui, tô com o CPF bloqueado, e agora? O que eu faço? Me ajuda. E que começou muita gente assim, eu falei, mano, não é possível, velho. E eu tentava explicar, não entendi. Eu falava, você compra por 10, vende por 15, você vai pagar imposto em cima de 5. Muito complicado. Se eu tivesse falado, cara, esse pessoal aqui não... e tivesse meio que desistido e ficasse até meio arrogante na dificuldade dos outros, eu teria passado batido e sei lá o que eu tô fazendo hoje. Então, acho que também sair um pouco da própria realidade, do próprio mundo e querer ir mais a campo, ver realmente as dificuldades, fazem muita diferença. Legal. Uma característica assim, de um empreendedor, se você falar uma característica única, assim, qual que você acha que é a principal? É um pouco clichê, todo mundo fala, mas eu acho que a resiliência eu acho que é o principal. Porque se você pensa em desistir, você não é um empreendedor. Você pode até ter um backup plan, ou você, tudo é errado, eu tenho aqui minha reserva financeira, eu tenho aqui os meus imóveis. Acho que isso é importante porque isso vai fazer você pensar melhor, tomar as melhores decisões, vai conseguir te ajudar a ter visão e pensamento de longo prazo. Isso tudo acho que é primordial, porque senão você só opera o seu negócio pensando no próximo mês. E olha que legal que você falou. Você acabou de falar assim do JP Morgan, né? Eu lembrei aqui, na hora que você falou, tem uma série, eu já não vou lembrar se é Netflix ou Prime Video, mas é tipo a guerra lá no Velho Oeste dos Earps contra a família. Cara, o JP Morgan já estava empreendendo nas linhas de ferro lá, cara. E tem os caras no filme, na série, mano. E assim, é constância, é resiliência, pensamento de longo prazo, é isso aí, mano. Então, e aí, acho que é muito importante você... Hoje em dia eu consigo responder isso dessa forma para vocês. Mas hoje eu consigo ver muito claro todas as falhas que eu tive na minha carreira empreendedora. E graças a Deus que eu tive essas falhas para me trazer até aqui, eu ter consciência disso. Então, acho que ter muita resiliência de que você vai realmente conseguir superar as dificuldades e elas só aumentam, essa que é a verdade, porque você vai mudando o nível do jogo, né? Saiu até uma pesquisa interessante esses dias que eu ouvi num podcast, que eles fizeram uma pesquisa lá nos Estados Unidos dos empreendedores de sucesso, se eles jogavam videogame quando eles eram mais novos, né? E aí quem ia melhor no videogame é também quem consegue empreender melhor, porque você fica ali naquele, cara, eu não vou sossegar enquanto eu não passar de fase. Então, que acaba entrando de novo a resiliência, ou você acaba olhando as outras alternativas, né? Então, eu acho que é a característica mais importante de todos os sentidos. Porque se você é resiliente, você pode não ser o cara mais inteligente, mas você vai encontrar alguém que vai te ajudar, você vai achar as pessoas certas, você vai conseguir vender o seu sonho. O resiliente ganha do inteligente, né? Ganha. Eu acho que tem um exemplo para mim que eu que sempre joguei basquete de moleque, por exemplo do meu irmão que queria ser jogador, que quando você vai ali no detalhe ver a história do Oscar, o Oscar era péssimo, ele era até meio desengonçado, zero coordenação, ele era um cara ruim. E ele virou uma lenda não só aqui no Brasil, mas lá fora também. O próprio Michael Jordan, né? O Michael Jordan foi cortado, enfim. Então, esses caras
além dessa resiliência, eles tinham muito drive interno de tipo, eu vou fazer acontecer, não importa o que aconteça, né? Vou ter dificuldade, mas eu vou superar, eu vou me levantar. E é muito difícil você parar quem não desiste, essa que é a verdade. Porque uma hora você vai arrumar um caminho, né? Você só precisa acertar uma vez, né? Meu combustível, eu digo que é o você não consegue. Eu só falo, você não vai conseguir, esse é o maior. É engraçado que quando você acerta o caminho, depois você não erra mais, né? Você aprende, aí você fala, não, é por aqui, então vamos embora. E aí as coisas começam a acontecer com uma velocidade muito maior. E eu acho que o que vai dar segurança para o empreendedor é exatamente o que você falou. Cara, eu aprendi que é assim que faz. Então, você tem ali os princípios do que fizeram o teu negócio dar certo. Puta, se eu tiver que abrir um hospital... É diferente o negócio? É diferente o negócio. Vai ter negócio que você vai ter que aprender, coisas novas? Vai, mas... Tipo, atender bem o cliente, negociar com o fornecedor. A base tá aquilo sólida. Ali. Então, acho que para quem quer empreender... Né? O mais importante é pular na água mesmo, porque você vai errar, entendeu? Então, você sabe que você vai errar... óbvio, sempre querendo acertar. E hoje em dia tem podcast pra caramba, tem muita coisa para você cortar caminho. Mas não dá para você ficar treinando, mentalizando só fazer abdominal. Você tem que ir lá fazer. Então, porque a tua visão sobre as coisas vai mudar bastante, né? Então, até uma biografia que eu vi esses dias muito interessante é do Armancio Ortega da Zara, que na verdade ele é um empreendedor desde os 12 anos de idade, quando ele foi numa mercearia com a mãe dele e ela meio que comprava ali os produtos, alimentos fiado, e o cara meio que escorraçou ela assim da loja, falou, sai daqui, você não me paga nunca mais eu te dou um centavo de crédito, né? E aí ele, muito jovem, já quis desistir de ir para a escola e ser assistente em loja de roupa. E aí ele ajudava lá a passar roupa, dobrar roupa, e desde molequinho ele foi, enfim, crescendo. Depois, com 20 e tantos, quase 30 anos, ele montou uma confecção. E aí ele vendia a roupa para as lojas. E aí ele percebeu que as roupas que ele vendia para as lojas não eram a roupa que as pessoas compravam. E aí, quando ele tinha quase 40 anos, que ele falou, quer saber, vou montar eu uma loja para vender a roupa que a pessoa realmente quer usar. E foi aí que ele montou a primeira loja da Zara. Só que nisso ele já estava trabalhando e já empreendia há 20, 30 anos. Né? E a Zara virou um monstro aí, um dos caras mais ricos do mundo. Quanto cara ele treinou para chegar onde chegou. Né? As pessoas desistem muito fácil, né? As pessoas desistem fácil. Legal, Vitor. Estamos terminando aqui nosso podcast de hoje e eu queria um pouquinho da sua visão sobre o mercado imobiliário, né? Afinal de contas, nós somos uma incorporadora do investidor, que tem tudo a ver com o seu negócio. Sim. Né? Então, nós temos um modelo diferenciado para pessoas que querem ganhar dinheiro de verdade no mercado imobiliário. E se fosse para resumir o mercado imobiliário, principalmente o investimento em imóveis, qual que seria uma frase do Vitor? Eu acho que o mercado imobiliário é um mercado que transforma muitas pessoas comuns em verdadeiros ricos, né? Então, se a gente pega a história aí, até esse próprio caso da Zara que eu estava citando agora, ele tem mais de 20 bilhões de dólares de patrimônio em imóveis. Sabe por quê? Ele percebeu que não fazia sentido ele gastar dinheiro com marketing. Ele percebeu que a melhor coisa que ele poderia fazer era ter a loja na localidade certa. Então, ele reduziu o gasto com marketing e começou a comprar as lojas. E aí, quando ia... a mesma estratégia do McDonald's. Exatamente. Então, e aí, como ele começou a investir bastante e tal, ele já ia saber de antemão onde que iam ser os bons empreendimentos. Uhum. E ele já o negócio estava só no papel ali com as incorporadoras, ele, aqui já vai ter uma loja da Zara. Então, ele conseguiu realmente construir ali uma vantagem competitiva de longuíssimo prazo, fazendo investimentos imobiliários. Então, acho que o investimento imobiliário ele acaba sendo uma grande oportunidade em inúmeros casos, em inúmeros países. E eu acho que só o investimento imobiliário é um dos mais concretos que a gente pode falar assim,
que ele transforma ali uma praia deserta em um grande empreendimento, um grande complexo, e transforma um terreno que vale 10 mil reais em milhões, né? Com casas de milhões. Então, que, claro, todo investimento tem risco e tudo mais, mas se você tem ali, né, pessoas sérias trabalhando, a infraestrutura chegando, tal, vai ser muito difícil você perder dinheiro. Eu escutei uma pessoa falando que o shopping era o antigo tráfego pago de hoje, né? Por que as pessoas querem montar loja ali, né? Por que as pessoas topam pagar um aluguel caro para ter uma loja no shopping? Porque é o tráfego pago, né? Que hoje a gente tem de forma digital, né? Nas plataformas, redes sociais, rodando tráfego pago, mas ali no shopping é onde as pessoas frequentam, elas andam ali, né? Vê as ofertas ali, tudo concentrado, é o tráfego pago. E se eu conheço alguns varejistas, a margem deles no shopping é melhor do que no tráfego pago. Bem mais. Mesmo porque o cliente é diferente quando você está lá, né? Você passou ali, vestiu a roupa. Tem um contato, né? Tem a experiência. Entendeu? Acho que suas taxas de conversão são maiores, né? Então... Acho que depende do produto, né? Mas assim, você pega a margem dos... Por que a Amazon deu certo? Porque ela não vende os produtos dela. Ela é um marketplace. Então você é o Mercado Livre. O custo de estoque ali é teu e você vende lá e ok. Mas é como se fosse e eles ganham tech rate. É como se fosse um shopping, mas a dinâmica do business como um todo, ela é bem diferente. Então, às vezes, para um varejista de roupa ou de acessórios e tal, o vender no online... Porque no online você está competindo com tudo que tem na internet, né? Todos nós aqui, né? Então, a competição também ela é bem maior. É bem alta, né? Por isso que aí vem a necessidade de você fazer um bom marketing, um bom branding, se relacionar bem com os seus clientes, sair um pouco fora da caixa, né? Exatamente. Mas eu acho que, até entrando um pouco nesse tema, acho que é muito importante você, óbvio, ter presença online, mas conseguir ter presença local. A gente fez isso com o Velotax no ano passado. A gente montou um stand no Shopping Metrô Tatuapé para testar e ver porque é só um aplicativo, né? E às vezes quem é mais reticente, mas é um aplicativo, né? Não dá para pegar. Não tem alguém, né? Eu apareço nos vídeos, tem no nosso time de marketing, mas é diferente quando você, né, vai no shopping, tem gente ali para te atender, te apresentar e tal. Então foi uma experiência legal que a gente teve. Para ter esse contato, né? Então, acho que, no fundo, uma experiência 360 para o teu cliente, o máximo que você conseguir fazer, ela acaba sendo um conjunto de interações que você leva à venda. Legal. Muito bom, Vitor. Cara, curtiu, Igor? Pra caramba. Legal. É isso aí. Muito obrigado pela presença de pessoas empreendedoras como você, que o Brasil precisa. É isso que vai fazer o país crescer, né? Vai gerar emprego, vai gerar nossa economia. Então, parabéns pela iniciativa, pelo empreendedor que você é. E sucesso para a Velotax, né? Exatamente. E fica aberto aqui para a gente fazer um novo podcast, para a gente contar como que está evoluindo lá para frente, né? E se apresenta e fala para o pessoal, suas redes sociais, para o pessoal te seguir. Agradeço aí o convite, foi um prazer estar aqui com vocês. Para me seguir no Instagram é o @savioli.victor, no LinkedIn é Victor Savioli, e as redes sociais do Velotax no Instagram é Velo_Tax, e nosso aplicativo nas lojas de aplicativo Velotax, só lá baixar, já está preparado para declarar o imposto de renda. No ano que vem você também consegue consultar as declarações passadas, enfim, tem uma série de coisas para que você tenha ali o seu imposto de renda à mão. Às vezes você quer financiar um imóvel, me manda aí o recibo, a declaração em PDF, lá você já vai ter à mão para conseguir fazer isso. Então, funciona ali como realmente um canivete de impostos ali. E no próximo período de imposto de renda aí, estaremos simplificando o IR de todo mundo, e quem quiser antecipar a restituição, a gente também faz. Baixe o aplicativo da Velotax e facilite sua vida. Olha aí. Maravilha, pessoal. Pessoal, muito obrigado. Quem curtiu, dê o like. Quem puder, se inscreva no canal, compartilha e faça nosso canal crescer.
Valeu, muito obrigado e nos vemos em breve. Até a próxima, pessoal. Obrigado, pessoal. Valeu, tchau, tchau.